Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nossa reunião. Boa noite. Eu gostaria de pedir para que todos, depois do boa noite, todos possam estar desativando os seus microfones, para não haver nenhuma interferência. Como todos sabem, nós estamos gravando todas as nossas palestras, porque existem algumas pessoas que não têm condições de acompanhar. Às vezes não dá por conta do horário, outros compromissos. E aí a gente gravando pode disponibilizar depois no nosso canal do YouTube, tá certo? Aí é para que a gente já esteja consciente, né, da gravação. Mas vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, dar as boas-vindas ao nosso querido José Edson e agradecer antecipadamente por ele ter aceitado o nosso convite. Que bom, Edson, que você está conosco, que você aceitou o nosso convite e vai realizar o trabalho essa noite. Nós queremos pedir para que o nosso irmão... Obrigada. Queremos pedir para que o nosso irmão Genilson faça a prece inicial. Vamos lá. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, Jesus, nosso amado Mestre, nosso anjos da guarda. Te agradecemos por nos permitir, hoje, estarmos reunidos para estudarmos o Teu Evangelho de luz. E rogamos que abençoa, que ilumina o nosso palestrante, para que ele possa fazer a sua explanação dentro dos seus evangelhos, Senhor, iluminando. Sendo assim, te agradecemos por este momento e te pedimos, Senhor, nos protege, nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós passamos a palavra para José Edson. Fique à vontade, Edson. Gente, muito boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande quando a gente pode, né, conversar sobre o Evangelho, sobre a doutrina dos Espíritos. E hoje nós temos um tema que eu considero um tema palpitante. É um tema, assim, singular, eu diria, porque nós vamos conversar aqui, tratar do silêncio interior. Esse assunto é interessante, gente, porque ele não consta de forma específica, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem também na codificação espírita não existe, não tem lá especificamente um item assim, de Kardec. Os espíritos têm abordado esse tema, o silêncio interior. Ele tem apenas na Revista Espírita, nas minhas pesquisas, eu encontrei apenas na Revista Espírita de novembro de 1868, uma mensagem que se intitula O Verdadeiro Recolhimento, mas eu li a mensagem, ela não tem muito a ver com o silêncio interior que a gente vai tratar aqui, porque nessa mensagem, o objetivo do espírito, autor, ele dar uma grande advertência aos médiuns, nós médiuns, que participamos de reuniões mediúnicas, e muitas vezes a gente não guarda o silêncio. Ele diz assim, que só está presente, muitas vezes, só o nosso corpo físico. O espírito, a mente, vagueia, né? Então, é uma grande advertência que ele faz. Mas, fora essa mensagem desse espírito, não vi mais na codificação nenhuma passagem sobre o silêncio exterior. Então, aqui, nós fizemos uma pesquisa longa, detalhada, né, para nós contemplamos nessa pesquisa pessoas de sabedoria, estudiosos, pensadores, né, os filósofos, né, e uma gama de espíritos
uma hierarquia já acima da minha, né? Então, por exemplo, Joana de Ângeles, nós vamos trazer nessa palestra, Joana de Ângeles, o irmão José, aquele que assina algumas mensagens lá na codificação, e algumas vezes ele se coloca até como um espírito protetor. O psicanalista Augusto Cury, que é conhecido de todos também, tem um grande trabalho, né, no desenvolvimento do ser humano, no entendimento do comportamento humano. O grande pesquisador e filósofo também chamado Blaise Pascal, que todos nós acredito que já tenhamos ouvido falar. O famoso guru indiano. Agora, tem um guru indiano, não sei se vocês já ouviram falar, é o Chandra Mohan Jain, mais conhecido como Osho. Quando eu ouço referências a ele, eu ouço assim, o Osho, e eu, há algum tempo, meu Deus, quem é esse Osho? O pessoal só fala em Osho, Osho, Osho. Quem é Osho? Osho e nada mais. Então, fui saber quem era o Osho. O Osho desencarnou, né? Ele teve um grande trabalho sobre, né, a meditação, como a gente vai ver mais adiante, alguns extratos do livro dele, o livro completo da meditação do Osho, certo? Também nós vamos aqui invocar o conhecimento de Haroldo Dutra Dias, que eu acho que todo mundo conhece, grande estudioso espírita, né? Espírita, palestrante internacional, e, logicamente, o maior de todos, que é Jesus, é o mestre da gente em tudo, né? Então, gente, esse assunto ele é de vital importância e necessidade. Por quê? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, é porque ele impacta a nossa saúde integral. Porque a saúde, a gente não pode entender a saúde somente como a ausência de enfermidades. Não é só isso, é muito mais do que isso. Compreende a saúde do ser integral, ou seja, a saúde bio, psico, sócio e espiritual. É muito, muito mais abrangente esse contexto, né? Então, gente, em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram e utilizaram o silêncio interior. A fim de quê? A fim de que se pudesse ouvir e sentir melhor, intimamente, a voz do Pai. Jesus, os profetas, os iniciados, os filósofos, e uma gama imensa de pensadores e filósofos praticaram o silêncio interior de forma habitual. O silêncio é uma necessidade imprescindível para a manutenção da saúde e da paz interior. É um alimento que transcende a materialidade e se processa em todas as dimensões do ser humano, como a gente acabou de ver. Então, nós vamos fazer inicialmente algumas considerações sobre duas mensagens de Joana de Ângeles, nossa mentora linda, maravilhosa de Joana de Ângeles, que a gente foi Joana de Cusa, lá no tempo de Jesus, depois foi Sora Joana Angélica, lá na Bahia, depois foi né, teve tantas encarnações. Divaldo tem uma palestra dele em que ele narra uma série de encarnações da Joana de Ângeles, que hoje é a mentora espiritual de Divaldo, como todos nós sabemos. Então, as mensagens de Joana, inicialmente, nós vamos ela, na primeira mensagem dela, ela diz assim, a primeira mensagem de Joana, ela trata exatamente, a primeira mensagem dela é o silêncio para ouvir Deus. O silêncio para ouvir Deus. E essa mensagem está no livro Ilumina-te, de Joana. Tem uma outra mensagem dela que eu falei, a segunda, é o silêncio interior. Então, Joana, estou olhando ali para a minha estante, estou vendo ali
16 livros da coleção dela, né? A série psicológica de Joana de Ângeles, que todos nós conhecemos. Então, Joana tem uma profundidade muito grande, como a gente sabe, né? Ela diz assim: quando se faz silêncio, são eliminadas toxinas que envenenam o nosso sistema nervoso central e o sistema endócrino, proporcionando dessa forma uma melhor fluidez da energia que vitaliza esses sistemas. Aprendendo a silenciar, se aprende a ouvir as pessoas e a tomar decisões mais equilibradas, a respeitar mais as pessoas, a saber a hora de falar, questão da conveniência, de se controlar, de se acalmar, e ela diz até de discordar, porque há momentos em que é preciso discordar, de forma educada, de forma respeitosa, mas não é obrigatório a gente ter aquele mesmo raciocínio daquela outra pessoa, não é isso? Joana continua: necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo e refugiam-se no silêncio, como a gente já falou, para os colóquios com Deus. Torna, então, ela diz, torna para a gente, torna, então, o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada, ao mesmo tempo em que te propicia a alegria de viver. Assim observarás que tu és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto. A bronca é de Joana, viu? Tu és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem de apresentar a autenticidade. Gente, é muita coisa bonita, não é? Os distúrbios externos produzidos pela balbúrdia desviam a mente para os tormentos exteriores, de tal modo que a marcha se torna praticamente insuportável quando se constata a fragilidade das construções emocionais das pessoas em geral. Quando o espírito se encontra atordoado por essa balbúrdia, o discernimento faz confuso e a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que ele constitui o objetivo fundamental. Saímos de Joana agora, um pouco, depois a gente vai voltar a ela numa terceira mensagem, porque realmente quem domina esse assunto mesmo, nas minhas pesquisas, eu encontrei isso com toda certeza absoluta, é Joana de Ângeles, realmente. Porque é matéria dela, da essência de Joana. Né? Tem tudo a ver com o psicológico, tem tudo a ver com o emocional, tem tudo a ver com o comportamento, com essas dimensões mais elevadas do ser humano. Então, o psicanalista e escritor Augusto Cury, ele tem vários livros, como a gente sabe, né? Todos nós já lemos alguns, e ele, num dos livros dele, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Vocês quiserem, depois eu mando esse material para vocês sem nenhum problema, tá certo? Tudo que eu estou aqui preparado, eu mando para a Cláudia e ela, com certeza, não é, ela vai mandar para vocês. Então, o Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado e ele diz assim, essa síndrome tem origem no ritmo urgente e alucinante das grandes cidades, afetando a saúde emocional de muita gente, gerando, então, depressão, estresse, síndrome do pânico, nomofobia, que eu não sabia o que era, fui dicionário para ver o que é,
nomofobia é a sensação de angústia por se sentir impossibilitado de se comunicar. Todas essas patologias são exemplos de situações que ocorrem com muito mais frequência nas últimas décadas, afirmou o Augusto Cury. Em 2 artigos que nós escrevemos para o Jornal do Comércio, nós colocamos, ampliando um pouco essa síndrome que Augusto Cury colocou como a síndrome do pensamento acelerado, e eu, querendo dar uma de inovador, de mais sabido, eu chamo de a síndrome da vida acelerada. Eu digo, não é só o pensamento que é acelerado, é a minha vida que é acelerada. É a SVA, a síndrome da vida acelerada. Então, gente, a gente tira umas conclusões. Que falta faz 1 minuto de silêncio interior? 1 minuto só. Nesse minuto, a gente pode fazer muita diferença. É em 1 minuto que a gente pode encontrar Deus, homenagear alguém que faleceu, prestar solidariedade aos entes enlutados. Em 1 minuto. Manifestar alegria por um êxito de outra pessoa, visualizar uma resposta que a gente buscava, visualizar essa resposta, construir ou desconstruir uma amizade e até mesmo, gente, construir ou desconstruir uma oportunidade reencarnatória toda. Né? Como o silêncio é inquietante. Será que ficar em silêncio incomoda? Será? E por quê? Será que é porque a gente precisa sempre estar a ocupar os ouvidos com algum som? Ou porque em silêncio pode-se encontrar a si mesmo? Não será isso uma fuga? Cada um da gente dá as respostas que achar conveniente e necessária. Nesse contexto, falei já do famoso teólogo Blaise Pascal. Blaise Pascal viveu só 39 anos, de 1623 a 1662, e naquele tempo, no século XVII, era comum. A expectativa de vida era pequena, as pessoas viviam um pouco. Ele viveu até muito, 39 anos. Então, Blaise Pascal, na sua sabedoria, ele diz assim: a infelicidade do homem começa com a incapacidade de ficar sós consigo mesmo. Ele tem um livreto dele, bem interessante, que se intitula Pensamentos. Lá nesse livro, Pensamentos, ele coloca isso, né? Então, agora vamos para a terceira mensagem de Joana, que realmente é a bola de ouro desse assunto mesmo, é a tampa mesmo, é a top. Joana diz assim, a mensagem dela é: não esqueça o principal, não esqueça o principal. E está lá no livro Ilumina-te também dela, livro Ilumina-te de Joana. Tem uns livrinhos dela, são, né, assim, custa baratinho, você pode comprar. Se não tiver na livraria, você compra num sebo. Tem o estante virtual, que é uma maravilha, você compra por um preço baixíssimo também, né? Maravilha. Bom, então Joana começa a mensagem dizendo assim: na azáfama da vida moderna, o aturdimento, a gente tinha falado da balbúrdia ali, né? Ela diz assim: o aturdimento domina as criaturas humanas, que procuram atender aos muitos compromissos reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis.
nem para a meditação indispensável a uma existência equilibrada. Aquele que não faz silêncio interior não consegue fazer o autoencontro, não possui serenidade para admirar uma paisagem, para ver os pássaros voando, gorjeando, para ver uma flor se abrindo, vicejando, para ver a natureza de um modo geral. E assim, nesse aturdimento, não consegue encontrar Deus. No entanto, enquanto as pessoas se mantiverem presas à tecnologia como um viciado, necessitando fugir de si mesmo a cada segundo, sem conseguir sequer manter uma conversa pessoal, sem recorrer a aparelhos eletrônicos. Parece que Joana está vivendo agora com a gente aqui, meu Deus. Não passa de simples esboço do homem integral, é um simples esboço do homem integral a caminho da felicidade. Veja que coisa linda. Em que pese nós ainda estarmos nesse estágio, né, de aprendizado, nós somos seres em construção, nós somos seres em desenvolvimento. Ela, ao passo em que ela nos observa, ao mesmo tempo ela lança uma mensagem belíssima, consoladora, grandiosa, né? A caminho da felicidade. Porque todos nós sabemos que um dia, uns mais cedo, outros mais, demorando um pouco mais, todos nós seremos espíritos puros. Todos nós. Esse é um grande consolo, não é nem mais um consolo, é uma certeza que a doutrina espírita nos dá, gente. Que coisa maravilhosa. Né? Que nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, que nós não morremos, nunca morreremos. É também grandioso esse pensamento, né, gente? Esse pensamento não, essa certeza que a gente tem, não é verdade? Continua Joana. No imenso silêncio do Monte Sinai, Deus transmitiu a Moisés as regras de ouro do Decálogo, mas não deixou de enviar e continua sempre mandando continuamente novas instruções para a conquista da harmonia e da plenitude. Que coisa maravilhosa. Olha, eu sou encantado com as belezas de Joana. Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. Será que a gente deseja manter contato com ele? Com o nosso Pai? Eu acho linda a oração do Pai Nosso. O nosso Pai, gente, é Pai meu, é Pai de todos vocês, é Pai de todo mundo. Portanto, todos nós somos irmãos em Cristo, irmãos em Deus. Não é verdade? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim é que a gente precisa se tratar. Muitas vezes a gente escorrega, quantas vezes durante o dia eu caio, eu estou fora, eu estou out mesmo, né? Mas, gente, é preciso, né? A gente se encontrando, fazendo esse autoencontro conosco mesmo, né? Então, Joana diz assim, olha que coisa, cada frase é mais bonita do que a outra. Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo, nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Nós sabemos que nós podemos, desde que a gente faça silêncio interior, né? Desde que a gente eleve a nossa vibração ao alto, a gente vai entrar em sintonia com essa atmosfera fluídica superior, não é verdade? Minha gente, alguns exemplos de ilustres ícones, gurus, ícones, apóstolos da doutrina de Jesus.
Paulo de Tarso, vocês sabem, pelo aquele livro Paulo e Estevão, maravilhoso. Toda vez que eu vou ler aquele livro, já li 3 vezes, toda vez que eu vou ler, eu choro muito. Choro de emoção. Me lembro da primeira vez, eu chorei muito no diálogo de Paulo com Nero. Fechei o livro, fui chorar. Depois foi que eu voltei a ler aquele livro maravilhoso. Então, lá no livro Paulo e Estevão, está contado uma característica de Paulo, depois que ele foi o pai dele o esponjurou de casa, desapropriou, despropriou, meu Deus, está faltando a palavra agora, botou ele para fora de casa. Por quê? Porque Paulo era aquela pessoa que tinha aqueles princípios, né, do judaísmo. Ele era quase um rabi. Ele era auxiliar de Gamaliel e ia ser, com certeza, estava na linha de hierarquia para ser um espírito lá de cima, do Sinédrio. E Paulo, como nós sabemos, na estrada de Damasco, ele largou tudo, né? Como aquela belíssima situação que a gente sabe. E quando Paulo, então, chegou para o pai e disse que ele não era mais, né? Ele não seguia mais a igreja dele, ele não seguia mais o judaísmo, ele foi deserdado pelo pai. E aí o pai que dava uma mesada, assim, dava uma ajuda a ele tinha bons proventos, Paulo, tudo isso ele perdeu. Tudo isso ele, com a vocação, o objetivo maior dele, nada disso o abalava. Ele dali foi, o pai dele disse, você não é mais meu filho, não quero mais lhe ver. Ele ficou na ruína financeira. E Paulo foi para o deserto, porque ele foi ter com Gamaliel, e Gamaliel perguntou a ele, você não sabe fazer alguma coisa boa? Não sabe fazer alguma coisa? Ele lembrou que ele tinha sido tecelão. E ele voltou, então pronto, porque você não volta a ser tecelão. É uma forma de você ganhar o pão de cada dia e sobreviver. Então, Paulo passou 3 anos no deserto e ele tirava frequentemente momentos, vários, para entrar em contato, em conexão com Deus. São Francisco de Assis é outro exemplo. São Francisco buscava o cume dos montes e as cavernas para, em silêncio, ouvir Deus. Mas não somente ele. Quem mais, gente? Jesus. Após um dia exaustivo de trabalho, depois de atender as multidões que se sucediam esfaimadas de Joana, esfaimadas de pão, de paz e de luz, com frequência Jesus se refugiava na solidão para conversar com Deus. É muito interessante que Jesus saía a alta hora da noite, assim, quando ia chegar, todo mundo da casa ia se recolher para dormir, ele saía. E a mãe, no início, ficava preocupada. Meu filho, você vai sair sozinho? Por onde é que você vai? Ela disse, mãe, eu preciso me recolher. E aí ia, né, se recolhia no campo. E para quê? Para ouvir Deus, sentir Deus, né? Conversar com Deus. Então, nós nos lembramos também que o mestre, ele se recolheu no deserto por 2 vezes. Todos nós sabemos. Na primeira, no início do apostolado dele, depois que ele foi batizado por João Batista, logo, poucos dias depois, que ele foi a Nazaré, depois de João, ele foi a Nazaré, foi a Cafarnaum, e de lá ele foi para o deserto. Para que Jesus foi para o deserto, minha gente?
para se preparar para a sua jornada, para se preparar, fazer silêncio com ele mesmo, conversar com Deus, aurir forças para poder enfrentar, porque ele sabia o destino dele, o que ia acontecer com ele. Ele sabia a missão grandiosa que ele tinha e que tinha que dar conta, logicamente. E ele absolutamente tinha condições, como nós sabemos, porque Jesus, antes, como nós sabemos, antes da terra existir, ele já era Espírito puro, não é verdade? Então, Jesus, ele passou 40 dias no deserto e depois começou o apostolado dele, como a gente sabe, com aquele milagre lá das bodas de Caná, né? Primeira atividade dele ali, primeiro milagre dele nas bodas de Caná. Pois bem, então, Joana diz assim: simultaneamente, porém, Jesus proclamou que o reino dos céus encontra no coração, no íntimo do ser humano. Onde é que está o reino dos céus? Que coisa grandiosa, gente. Está no nosso coração. Assim como as leis de Deus estão na nossa consciência, o reino dos céus, o reino de Deus está no nosso coração. Vou dizer uma coisa, viu? Essa pesquisa que eu fiz só tem coisa linda, bela e maravilhosa. É ou não é? Joana continua dizendo assim: com segurança e serenidade, agirás em qualquer circunstância, feliz ou tormentosa. Hoje a gente tem mais circunstâncias felizes ou tormentosas? Tormentosas, não é? Então, mesmo nessas condições, terás condição de agir sem desespero e com admirável harmonia. Isso é o que os espíritos que já galgaram uma posição mais elevada na hierarquia, que já conquistaram essa situação pelo trabalho, pelo esforço, vivem essa harmonia, não é verdade? E nós, com certeza absoluta, vamos chegar lá também. Então, ela diz assim: compreenderás, então, que nada consegue abalar a paz decorrente da autoconquista. Agora vamos passar para outro que eu citei lá no início da palestra, o irmão José, né? Mas antes disso, pelas pesquisas que eu fiz, eu encontrei o seguinte, gente, que eu achei interessante trazer para vocês. Para alguns estudiosos da alma e da mente humana, o silêncio interior é o maior antídoto contra o alarmante e crescente consumo de antidepressivos, usados largamente no tratamento de várias síndromes psíquicas. Nós sabemos que cada vez mais são consumidos antidepressivos para as síndromes mais variadas. Então, esses estudiosos da alma dizem que o maior antídoto para se combater todas essas síndromes, para trabalhar e superar e vencer, é o silêncio interior. Então, o irmão José, como eu falei no início, ele tem uma mensagem belíssima também, que aborda outra vertente do silêncio interior. A mensagem do irmão José se intitula Consciência. Consciência. Ele diz assim: façamos bastante silêncio interior para ouvirmos a voz agora da própria consciência. Sendo a presença de Deus em nós, a consciência sempre nos adverte para o que é certo e o que é errado. Ninguém pode se dizer sem orientação pessoal para a vida. Alguns ignoram a voz da consciência
para terem depois de como se justificar quando chamados pela vida ao inevitável ajuste de contas. Quanto mais o homem se espiritualiza, mais se lhe torna audível e clara a sua voz interior. O remorso é a voz da consciência ouvida tardiamente. Quando consultada, essa voz não se faz esperar e não dá margem a interpretações duvidosas. Quem passa por cima de sua consciência compromete-se ainda mais perante as leis que regem a vida. Que maravilha, né, gente? Agora é a voz da consciência que está, como nós sabemos, o tempo inteiro nos advertindo. Zé, não faz isso, Zé, Edson. Zé para lá, Zé, cuidado, Zé, cuidado. É isso? Será que a gente dá atenção à voz da consciência? Quanta exortação magnífica, minha gente. Então, agora que a gente já falou as teorias, vamos para a parte mais prática agora, porque eu nunca gosto só teoria. Vamos para a parte mais prática agora. Fazer silêncio é confiar a Deus o que está fora do controle humano. Permita-se um momento de silêncio, mesmo que seja muito breve, pois ele representa uma pausa estratégica, uma trégua na ansiedade, um passo para a conquista da tão almejada paz interior. Especialistas na temática indicam a meditação diária como exercício para silenciar a mente. Seguindo-se em geral, para se fazer a meditação, seguindo-se em geral os seguintes passos. Primeiro, desacelere, pare tudo e procure um lugar tranquilo. Pode ser dentro da sua casa, pode ser no campo, pode ser onde for. Até no seu carro. Desconecte-se. Segundo passo, elimine as fontes de ruído, procurando se aquietar. Terceiro passo, foque. Concentre-se no presente e mantenha a mente livre. E agora, você está pronto para iniciar a meditação, propriamente dita. Inicie a meditação utilizando a técnica que melhor se encaixa em sua rotina, que basicamente inclui inspirar profundamente, expirar, relaxar, deixar passar os pensamentos, sentir apenas a respiração. Esse é um método, é uma técnica. Existem muitas outras. Tem a técnica do mantra, tem muitas outras técnicas, né? Opcionalmente, pode-se orar. Porque a oração pode ser um objeto, pode ser, não é? Um objeto a oração pode ser um objeto da meditação, por que não? Pois a prece também, é claro que a prece é a principal, talvez, a principal conexão com Deus. E é uma excelente forma, a prece, de interiorização, capaz de conduzir a gente à paz de espírito e ao silêncio interior. Então, a prece também é maravilhosa. Desde que você saiba orar. Como diz o cardeal Monod lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, maneira de orar, lá no capítulo 27 do Evangelho. Não sei se vocês já observaram lá o Monod. Vê Monod. Ele tem essa mensagem muito bonita, maneira de orar lá. Então, agora vamos para o Osho agora, gente. Que eu falei no Osho, acho que deixou todo mundo querendo saber sobre o Osho. OSHO. Vocês podem entrar na internet se quiser, tem um mundo de informações sobre o Osho. Na internet mesmo, eu peguei o livro dele, tá? Eu tenho em PDF esse livro, gente. Vocês podem acessar, claro, é evidente. É um livro volumoso, na realidade é assim como que um manual. O livro completo da meditação, é o nome do livro. Subtítulo dele, Equilibrando Mente,
corpo e espírito. E logo no primeiro capítulo, Osho nos diz assim, observando sobre a meditação, toda a técnica dele, toda a prática dele, tudo que ele fazia era congregar as pessoas. Ele tinha um número imenso de seguidores, uma legião de seguidores. Logo, ele era indiano, né? Lá, indiano. As origens lá do Oriente, onde as pessoas, de um modo geral, não só de um modo geral, mas a cultura indiana é propícia a se fazer o silêncio, a se fazer a meditação. Então, o Osho, ele diz assim, o que se observa não é importante. Pode ser as árvores, um rio, as nuvens, crianças brincando. O importante é a qualidade da observação. É estar consciente e alerta. Meditação é o que se faz com atenção, consciência e presença. Meditação é o que se faz com atenção, consciência e presença. A ação não é o que importa, mas a qualidade com que se executa essa ação. Aí ele, olha agora como ele vai falar de uma forma bem acessível a nós, a todo mundo, ele diz assim, caminhar, tomar banho, lavar louças, orar, sentar-se, passear, dirigir carro, brincar com os filhos e netos, enfim, o que se faz em geral pode se tornar uma meditação, desde que se esteja alerta e se faça com consciência e presença. Ok? Querem mais? Vamos mais. Na meditação. É significativa também a narrativa. Agora entra aqui o Haroldo Dutra Dias, que todo mundo conhece. Eu gosto muito de Haroldo, já assisti mais de 100 palestras dele. Gosto muito de Haroldo, tenho aprendido muito com ele. Haroldo Dutra Dias, ele diz assim, ele tem um vídeo, gente, que está no YouTube, está disponível para todo mundo. O nome do vídeo dele é Meditação, a Arte da Serenidade. Como eu disse a vocês, não precisa nem se preocupar em anotar, porque eu mando tudo para a Cláudia, se vocês quiserem. Meditação, a Arte da Serenidade. Eu assisti esse vídeo de Haroldo umas 2 vezes, que eu sempre gosto de ver e rever. Então, Haroldo diz assim, o estado meditativo independe da técnica ou método utilizado. Independe da técnica ou método utilizado. E consiste, basicamente, de 3 atributos. Haroldo, ele até cita Osho lá na palestra dele, ele cita Osho e ele corrobora o que Osho falou. Grande pesquisa de Haroldo foi no livro do Osho, foi na obra do Osho. Então, Haroldo diz assim, a meditação consiste, basicamente, de 3 atributos. Atenção ou concentração, presença plena e consciência do que faz. Inclui ainda a necessidade de um recurso vital que Haroldo denominou de âncora. E serve para quê? Para trazer a mente de volta ao foco da meditação toda vez que ela divaga. A prática habitual da meditação, conforme experiências relatadas por muitos gurus orientais, leva também ao alcance de relevantes benefícios e pode conduzir a benefícios maravilhosos, como a conquista da serenidade, o silêncio interior, não precisa nem dizer, é uma felicidade indizível, alegria de viver, autonomia pessoal e confiança de que nada exterior pode desviar o praticante, quanto mais do silêncio interior e da sua tranquilidade.
também é bastante esclarecedor que o exercício regular da meditação representa, né, aquele antídoto que eu já falei, tá certo? Não esquecendo isso. Quando a gente ora, fala com Deus. Isso quem disse foi eu estou fazendo a meditação com um método de um guru. Ele é zen budista, ele é zen budista. Eu acho muito bonita a filosofia zen budista. Eu gosto de ler os filósofos. Eu tenho vários livros sobre filosofia e tenho lido. Então, Tadashi Kadomoto, ele é brasileiro, paulistano, filho, descendente, né, de indianos também, né? Então, o Tadashi Kadomoto tem esse pensamento que eu acho maravilhoso. Ele disse assim, numa meditação que eu fiz, o programa dele eu tenho também, posso passar o link para vocês. É o Medite-se, medite.se, medite-se. Tem ele disponível, você pode baixar para você, é disponível. Tem mais, acho que em torno de umas 25 a 30 tipos, meditações diferentes. Desde o início, a meditação guiada, até vai avançando na meditação. Ele tem, dentro do sistema, dentro da perspectiva, né, da vertente que ele professa, logicamente, que é o budismo. Mas é lindo, é maravilhoso. Nós sabemos que o budismo também é uma doutrina reencarnacionista desde todo sempre, né? Então, ele diz assim, o Tadashi Kadomoto, quando a gente ora, fala com Deus. Quando a gente medita, Deus fala conosco. Eu achei isso fantástico. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, Deus fala conosco. Maravilha, né? Então, gente, a decisão de fazer silêncio em nós, com a meditação, por exemplo, é um dos caminhos, representa um passo firme em direção ao autoconhecimento. Tão badalado autoconhecimento, que a gente sabe que está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, todos nós sabemos, tá, né? Qual o método mais fácil, mais prático, né, de se chegar, se conquistar o autoconhecimento. Quem é que responde a isso? Santo Agostinho, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, não é verdade? Então, a decisão da gente fazer silêncio interior em nós, com a meditação, por exemplo, representa um passo firme em direção ao autoconhecimento, caminho para o tão almejado autoaprimoramento moral e espiritual. É ou não é? Caminho para o autoconhecimento e para o autoaprimoramento moral e espiritual. Qual é o nosso objetivo aqui, gente? Aqui na Terra. Todos nós sabemos. Nosso objetivo é o quê? Progredir, 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 não é? Crescer, nascer, viver, morrer, renascer. Tal é a lei. Está lá no túmulo de Allan Kardec, que, graças a Deus, eu consegui visitar lá no Père Lachaise, lá em Paris, né? É um pouco distante lá, mas eu fui lá ver o túmulo de Allan Kardec, que já foi várias vezes, como a gente sabe, já foi alvo de atentados os mais diversos. Fundamentalistas, pessoas que ainda não respeitam a diversidade, o direito das pessoas, o direito às crenças. Graças a Deus, o Brasil é um país laico, né? Pelo menos é um país laico. Eu adoro o Brasil,
Acho que nós realmente seremos, né, a pátria do Evangelho. Sim, agora, eu acho que a pátria do Evangelho, gente, a pátria do Evangelho é o quê? É uma proposta. A pátria do Evangelho eu entendo como uma proposta. Essa proposta vai se concretizar dependendo de quê? De cada um de nós. A terra passar para ser um mundo de regeneração vai depender de quem? De cada um de nós. Não é verdade? Nós precisamos fazer a nossa parte, com toda certeza. Não é verdade? Aí muita gente diz assim, vocês espíritas dizem que a gente vai ter muitas oportunidades reencarnatórias, então não precisa pressa. Um ledo engano, não é questão de pressa, é questão de responsabilidade, de saber que nos foi dado os recursos. Gente, hoje em dia nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo o que é preciso. Tudo o que é preciso nós sabemos para nos transformarmos moralmente, para nos modificarmos, para fazermos com que o mundo cresça a partir de nós. Que a Terra passe realmente a ser um planeta de regeneração conosco, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. E, finalmente, gente, eu quero deixar para vocês a mensagem final, que eu coloquei assim, integrando esses conteúdos que a gente delineou aqui hoje à noite, nós concluímos que é de vital importância nós aprendermos a parar, a priorizar, a apreciar e ouvir as outras pessoas, ouvir a voz da nossa consciência e a voz de Deus. Nós precisamos ouvir, então, 3 vozes. Quais são essas vozes? As outras pessoas, a voz da nossa consciência e a voz de Deus. Que tal ouvir essas 3 vozes? Né? Então, dessa forma, né, essas 3 vozes são 3 excelentes mestres que conspiram em nosso favor e têm muito a nos ensinar por promoverem uma melhoria considerável na nossa percepção e visão geral da vida e do mundo, de modo a nos propiciar que nós possamos agir com mais lucidez, mais discernimento e mais sabedoria, o que finalmente nos garantirá, ou pelo menos nos possibilitará, contribuir mais e melhor para o progresso geral do mundo a partir de nós. Então, gente, uma alegria renovada, uma satisfação enorme vocês terem me dado essa oportunidade grandiosa, porque toda vez que a gente vai falar sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a grande chamada, a primeira chamada que a gente tem é em nossa direção, na minha direção. E agora, José? E agora, José? O que tu vai fazer? Né? Ok? Gente, um abraço bem forte para cada um de vocês. Muita paz e que Deus continue sempre a nos ajudar. Muito grato a todos. Nós é quem agradecemos, Edson, pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Enfim, agradecemos por estar conosco durante esses 60 minutos. Queremos agradecer também a presença de todos os trabalhadores, frequentadores, visitantes. Tem muitas pessoas aqui que não são do IES, que são de outras casas irmãs. Então, a nossa gratidão pela participação, tá certo? E gostaríamos de convidar o nosso querido Elias Machado, para fazer a prece de encerramento.
Obrigado pela honraria. Está me ouvindo bem? Estou sim. Então, nesse momento, vamos continuar com nossos pensamentos elevados e vamos passar a oração. Oremos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que esteve conosco, a espiritualidade da casa, que intuiu nosso querido irmão e nos trouxe grandes ensinamentos na noite de hoje. Pedimos, Senhor, continue nos abençoando, derramando sobre todos nós os teus bálsamos restauradores, a tua paz, estimulando em nossos corações as virtudes necessárias à nossa caminhada espiritual. Pedimos que sempre se renove essas oportunidades, abençoe essa casa de oração, amor e trabalho, e todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que permitem que essas reuniões, esses banquetes espirituais aconteçam no Instituto Espírita Semeadores da Fé. Assim, Senhor, em teu nome, agradecemos e pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de reunião pública na noite de hoje e devolvemos a palavra à querida irmã que dirige os trabalhos nessa noite abençoada. Muita paz para todos. Muita paz. Que assim seja. Então, encerrados estão os nossos trabalhos e, se Deus quiser, nos veremos na próxima semana, tá bom? Um grande abraço em todos.